Você já ouviu falar em vocação? É aquela história que diz assim, fulano tem vocação para ser padre. Eu mesmo já cheguei a entrar no seminário, eu fiz encontros vocacionais e depois não mais fui ser padre. Será que foi porque não tinha vocação? Porque não sentia o chamamento de Deus? E você, acredita que tem alguma vocação ou que foi pelo caminho da vocação ou se desviou? Se você quer entender melhor esse discurso de vocação e o que a análise do comportamento fala sobre isso, acompanhe a gente nesse vídeo. Vamos lá. É isso mesmo, gente, vocação. Vocação de vocare, de chamamento, de chamar, do latim. É aquela ideia de que as pessoas possuem uma espécie de predestinação, uma espécie de destino, em que ela deveria realizar aquilo, porque ela foi feita para aquilo. Ela é a pessoa certa para isso. E durante muito tempo, a psicologia se utilizou de testes vocacionais, validando essa ideia de que algumas pessoas provavelmente eram chamadas para alguma coisa. Será que isso acabou por completo? Ou o entendimento que nós temos hoje do cérebro humano, do sistema nervoso central, de toda a genética humana, simplesmente fez a gente remodelar esse processo, mas as bases continuam certas. Hoje, com a modernidade e com todo o avanço tecnológico, com os estudos genéticos que fizemos, nós entendemos que todos os pensamentos, comportamentos que uma pessoa apresenta, existe um correspondente neurológico para ele. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor para que fique claro para você. Nossa cabeça é cheia de circuitos nervosos, isso mesmo, circuitos formados por células nervosas, células que se interligam entre si e formando essa comunicação, elas disparam para o sistema muscular e o sistema endócrino, comandos que determinam certas emoções ou certas ações públicas. E são essas ações públicas e emocionais que nós conseguimos ter acesso nas pessoas e a partir disso também que nós avaliamos o nosso próprio processo. Ou seja, nós conseguimos, no nosso caso particular, quando estamos nos referindo a nós mesmos, entendermos o que se passa um pouco na nossa cabeça de maneira consciente. Dificilmente a gente vai entender por que temos o desejo X ou Y, ou porque temos mais facilidade de fazer determinada coisa e não temos para outra. Eu tenho mais facilidade para aprender música, já não tenho tanta facilidade para ter uma visualização, digamos assim, abstrata. Isso pode acontecer com as pessoas, elas terem funções mais desenvolvidas do que outras. Isso não necessariamente corresponde a um destino pré-determinado em que antes da existência dela, a alma dela em algum lugar escreveu que ela deveria ser aquilo e só se realizaria se fosse aquilo. Isso, na verdade, nos indica que o nosso organismo, enquanto estrutura biológica resultante da evolução, de fato vai ter algumas facilidades que são resultado da disposição desses neurônios e da proximidade entre alguns grupos de neurônios, porque temos desde o nascimento alguns neurônios especializados para funções primitivas e para identificarmos certos processos. Ninguém ensina ao bebê quando nasce o processo da sucção, ninguém ensina a ele a necessidade da alimentação. O bebê nasce programado para isso com áreas especializadas no cérebro que indicam que ele precisa de alimento. Ninguém ensina ao bebê qual é a área do cérebro que vai se especializar para desenvolver a visão. Isso já está previamente programado. Ninguém ensina ao bebê qual área deve ser desenvolvida para as sensações táteis, olfativas, gustativas. Isso já está previamente programado por fatores, digamos assim, biológicos, ou seja, as terminações nervosas de determinados órgãos, como o tato, o olfato, a gustação, já irão desembocar diretamente em algumas áreas do tronco encefálico que serão encaminhadas para o tálamo e, por sua vez, para as áreas correspondentes no córtex cerebral. É verdade que no caso do olfato, algumas coisas passam direto, não vai por esse caminho tão prolongado. Mas o que eu estou destacando aqui é como temos, na verdade, certas áreas
cerebrais em que as terminações nervosas, desde o nascimento, já estão encaminhadas naquela direção. Nós não produzimos essas direções durante a vida. Elas simplesmente já estão encaminhadas para se processarem daquela maneira. Então já possuímos certas especializações cerebrais. Por que algumas especializações cerebrais de alguns seres humanos não seriam diferentes de outros seres humanos? Eu digo em pequenos detalhes, em pequenos pontos. Porque a área de processamento espacial e de localização espacial em alguns seres humanos não poderiam ser mais desenvolvida do que em outros? Porque a área de processamento linguístico em alguns seres humanos não poderiam ter mais conexões ou mais neurônios naquela região? Ora, do mesmo jeito que ter um nariz em formato diferente ou maior do que outros, o mesmo pode ocorrer com as células que formam a nossa estrutura do cérebro. Quando a gente faz uma dissecação de cadáveres e abre a estrutura do sistema nervoso central, nenhuma área cortical, nenhum desenho do cérebro, seja na área do tronco encefálico, seja na área do córtex, vai ser idêntico ao outro. Os desenhos, os sulcos, os giros, todos serão diferentes com pequenas semelhanças entre si, mas apresentando sempre grandes diferenças. Essas diferenças é o que nos tornam também únicos. Não a diferença estrutural, visível, mas a maneira que esses neurônios dentro da estrutura microscopicamente se interligam uns aos outros. Essa interligação dos neurônios um para com os outros, elas podem ser facilitadas antes, digamos assim, do sujeito passar por um processo de aprendizagem, porque ele pode ter uma disposição genética para um determinado grupamento de células de uma determinada região ser mais próximo de outro grupamento de células de outra região que é responsável por um outro tipo de processamento. Isso, na verdade, é o que vai determinar a facilidade de algumas pessoas em desenvolverem mais algumas habilidades do que outras pessoas desenvolverem habilidades. Exemplo, algumas pessoas processam com muita facilidade aquilo que vem com a linguagem, com a audição e com raciocínios espaciais. Outras pessoas, por não terem o que nós chamamos de área de Wernicke desenvolvida, estou pegando aqui para identificar a área de Wernicke, seria esse ponto aqui, as interligações microscópicas deste ponto aqui nos neurônios não estão muito bem interligadas. Por não possuírem essas interligações de uma maneira adequada, essas pessoas terão dificuldade em interligar processos complexos da visão, com a audição, com setores ligados à linguagem. Então, essas pessoas vão apresentar uma dificuldade simplesmente porque o percurso nervoso vai ser maior do que seria na maior parte das pessoas. Outras especializações mais específicas podem aparecer em grupos familiares específicos, mas não é só isso que definiria a vocação. A vocação também pode ser definida por aprendizagens anteriores que você desenvolveu. Ou seja, se você já treinou algum tipo de luta e você simplesmente deixa aquela luta e vai aprender outro tipo de luta, você pode, com muito mais facilidade, desenvolver e aprender as estratégias dessa outra luta, porque simplesmente você já formou a base necessária para o desenvolvimento da luta quando fez a aprendizagem daquela primeira luta. Do mesmo modo que uma pessoa que já anda de bicicleta e já dirige carro pode desenvolver o pilotar moto com mais facilidade, mais velocidade do que uma pessoa que nem sabe andar de bicicleta e nem sabe andar de carro, isso pode acontecer com outras aprendizagens humanas. Se o indivíduo tem, por exemplo, o circuito de passar as marchas do carro desenvolvido e o circuito de equilibrar a bicicleta desenvolvido, juntar as duas coisas e controlar isso por meio do pé, ficaria muito mais fácil do que uma pessoa que não tem nenhuma estrutura especializada. Quando nós falamos de especialização cerebral, nós estamos dizendo que um grupo de neurônios específicos se especializa e se interliga para desenvolver aquela ação específica, desocupando o restante da área cortical para novos processos que possam estar sendo demandados pelo ambiente. É importante entendermos dessa forma, porque assim, compreendendo bem a plasticidade neuronal, a gente não se torna precipitado em emitir a seguinte opinião. Se você acha que a vocação existe, a gente pode defender
que algumas facilidades genéticas ou em decorrência de outras aprendizagens, de fato, podem existir. Mas, se você acha que você só será feliz se atender às determinações biológicas e aquilo que você já tem facilidade para aprender, você está redondamente enganado. Porque a plasticidade cerebral, a flexibilidade cognitiva que temos é imensa. Estamos constantemente podendo remodelar, podendo reescrever a nossa própria história, aprendermos a fazer coisas novas e nos realizarmos fazendo essas coisas. Se você acredita em um destino, se você acredita que tem alguma coisa determinando a sua vida, horóscopo, signos ou qualquer outra coisa, eu digo, nenhuma dessas coisas você tem controle. Pega a tua vida, coloca nas tuas mãos, naquilo que você pode fazer, no seu comportamento, nas contingências que controlam ele. Tenta observar isso e tenta assim construir uma vida melhor de fato. Um abraço a todos vocês.